Vamos lá. Tá salvando, vamos lá. Calma aí, gente, já tô indo. Deixa eu pegar de novo aqui o slide. Acho que tinha muita coisa aberta. Estão subindo? Estão vindo? Bora, vamos lá. Vamos lá, porque tempo. Bom, e aí nós estamos falando sobre esse conhecimento dentro da organização. E a necessidade de nós estarmos repassando. Isso, gente, eu não sei se faz parte da realidade de vocês, mas eu conheço, faz parte de uma realidade, né, em que eu faço parte. Muitas vezes o que acontece? A própria organização paga alguns cursos, né, para alguns profissionais importantíssimos para o desenvolvimento da organização. O que isso acontece? Qual é o resultado disso? Né? Ela é paga pela empresa. E esse conhecimento não é para ela, é para a organização. Quando eu chego com essas informações, eu tenho que estar repassando, eu deveria, e até uma exigência da própria organização estar realizando, fazendo isso, para que eu possa estar repassando esses conhecimentos para, né, aqueles que fazem parte da empresa. E isso não acontece, esse conhecimento. Então, eu invisto naquele funcionário para que ele se desenvolva, mas não é para que ele se desenvolva, é para que a minha organização se desenvolva. E é por isso que ele tem que estar, ele deveria repassar para os demais. E eu também, como dono, empresário, alguma coisa assim, deveria, ou chefe, deveria estar cobrando que fizesse esse tipo de procedimento. Isso não acontece. Bom, conhecimento tácito é pessoal, relacionado a um contexto específico e difícil de ser formalizado e comunicado. É empírico, que nós já falamos, né? Representa o conhecimento produzido pela experiência do meu dia a dia, daquilo que eu trago, daquilo que são os meus valores. É o meu conhecimento de vida, incluindo elementos cognitivos e práticos. É a minha vivência, aquilo que eu já aprendi dentro do... Nós não somos uma tábua rasa, não é? Muito pelo contrário, eu já trago uma bagagem, seja ela da forma como que eu trabalho, né? Eu já trago alguns costumes e valores de dentro da onde eu já exerci algum tipo de função, né? E eu já tenho alguma certa experiência em determinados, né? Determinados assuntos, né? Eu estou há 28 anos inserida no serviço público. Eu possuo alguns conhecimentos baseados na minha experiência. Né? Eu já vivi processos, eu já vivi algumas legislaturas, já passei por alguns prefeitos, eu já passei por muitos vereadores. Então, o que isso ocorreu? O que isso me trouxe? Vivência. Isso me trouxe vivência, eu já sei como que são períodos de transição, né? Isso é diferente de outros profissionais que forem agora inseridos dentro dentro do legislativo. Por quê? Porque eles não passaram por tudo isso que eu já passei. Não é que eu conheço mais do que eles, é porque a minha experiência é a de vida, né? É a de vida do meu dia a dia. E assim como todos vocês, né, já têm um conhecimento. E aí entra, né, aquela questão que nós falamos, né, da geração Y, da geração Z, né? Momentos de crise, como passar, né? E aí entra, assim, como administrar conflitos, como administrar confrontos, que é diferente, né?
tudo isso são experiências importantes em determinados momentos dentro da empresa. Conhecimento explícito ou codificado é passível de transmissão por meio de linguagem formal, relacionado a eventos e objetos, independente de contexto. Né? É isso que eu estou tentando passar para vocês. Estou passando conhecimento para vocês, explícito. Né? Por meio, antes, se nós estivéssemos de forma presencial, talvez seria melhor, porque nós poderíamos estar fazendo alguns tipos de dinâmica, eu estaria utilizando outros tipos de metodologia, né? Porque é importante nós sermos sinestésicos, que isso também é formas de metodologias ativas, que faz muitas vezes que algumas dinâmicas fiquem sempre na nossa cabeça, mas nós tivemos que nos adaptar. Né? Então, eu estou passando também essa transmissão para vocês por meio de algum tipo de linguagem, né? Formal, assim como vocês também devem estar trabalhando home office, né? E muitos de vocês também estão fazendo esse tipo de conhecimento. Tá? Bom, a aprendizagem individual vezes a organizacional. A aprendizagem individual ocorre através de um processo de interpretação e assimilação das informações. É o que vocês é o que está acontecendo agora. Né? Eu estou falando um monte de coisa aqui. Todos vocês podem estar interpretando de formas diferenciadas. Né? Estou interpretando, assim, essa mulher não para de falar, nossa, vai abrir mais uma aula, caramba, ela não dá um tempo para a gente nem tomar café, nem para poder se esticar um pouco. Até parece que todos vocês estão aí, né? Talvez. Daqui a pouco, acho que eu vou criar uma outra estratégia. De 15 em 15 minutos, vou pedir para que vocês abrem. Nossa, professora, Eu estou aqui, ó. Olha só a situação. Você deixar o microfone para abrir. É criança, é marido, é vizinho fazendo fruta, tudo junto. Não dá, professora. Eu sei, gente, eu sei. Eu também já tive que fazer isso. Eu tenho que ficar trancada aqui. Meu telefone já tocou, né? Eu já fechei, porque os cachorros de vizinho podem também atrapalhar. E assim, né? Então, eu entendo totalmente isso. Eu estava só simplesmente para tirar sarro, para brincar com vocês, tá? Não. Ai, cadê? O que está acontecendo? Bom, então o que acontece? Vocês interpretam de alguma forma e assimilam também essas informações. Algumas pessoas podem estar assimilando de forma, nossa, que legal. Outras falam assim, poxa, por que ela está falando sobre isso? Né? Por quê? Porque a assimilação acontece de uma forma diferenciada. Agora, a aprendizagem organizacional tem o objetivo de desenvolver as habilidades, né? O que é aquilo que melhor vocês desenvolvem? Quais são as habilidades que vocês que às vezes vocês percebem que não é utilizada de forma realmente que poderia causar a organização poderia estar utilizando de uma forma melhor, né? Por quê? Porque nós temos pessoas que falam muito bem, nós temos pessoas que conseguem transmitir a informação, outros não, outros são mais tímidos. Então, vamos aproveitar essa habilidade desse profissional, né? Para que nós possamos, inclusive, passar alguns tipos de conceitos para os demais, né? E de forma que eles possam desempenhar seu trabalho melhor e solucionar problemas. Então, nós temos que ver, assim, ver quais são as nossas habilidades, né? A organização também pode, aliás, isso está sendo muito comum, né? Agora, nem tanto, mas antes eu via pelas organizações, assim, quando elas desenvolvem banco de talentos, né? Show de talentos. Para quê? Para nós podermos estar, não é simplesmente para a pessoa estar lá fazendo uma atividade artística. Não, não é esse o objetivo, mas é simplesmente para ver como que é a oralidade, a expressão dela, né? O que tipo de atividade que elas gostariam de estar desenvolvendo também, né? Isso é importante para que nós possamos estar aproveitando melhor esses talentos e também estar utilizando dentro da organização. Bom, e a aprendizagem gerencial? Processo pelo qual uma pessoa adquire novos conhecimentos, atitudes e valores em relação ao trabalho administrativo.
Posso fazer uma pergunta para vocês? A maioria de vocês acho que estão inseridas dentro da questão administrativa. Se não for para a área contábil, vai ser para a área administrativa, mas está relacionados de uma certa forma, né, já inseridos nesse ambiente. Vocês têm a mesma postura né, desde quando vocês começaram a faculdade, nesses 6 meses, 5 meses, vamos dizer assim, do que vocês tinham antes? A visão de vocês modificou em algum aspecto? Sim ou não? Professora, deu uma mudada, né? É uma visão mais ampla a gente consegue ter. Então dá uma mudada assim. Mesmo que você não queira aprender, tá nem aí para a faculdade, mas automaticamente você consegue compreender de tão amplo que é, entendeu? Já torna-se, porque é uma questão de como você começa a assimilar, né, alguns conceitos que são passados para dentro da realidade que você está inserido. Né? Com isso, você vai adquirindo novos conhecimentos, atitudes e valores em relação ao trabalho. Isso fortalece sua capacidade de análise de problemas, né? Porque baseado em um conhecimento que você possui, você mesmo, Vinícius, deu um exemplo na aula passada referente à empresa em que você trabalha. Né? Quando Sim. nós falamos sobre as 5 forças de Porter. Né? Isso. O que foi? Você já começou a analisar o problema e você já vê as ferramentas que você pode estar utilizando para tentar fazer uma estratégia e tudo mais, né? Para ajudar a sua organização. Então, você já toma consciência de alternativas comportamentais, de forma que você pode estar ajudando, né, a empresa que você está inserida. Conhece seus próprios estilos gerenciais e obtém habilidades para uma ação mais eficiente e eficaz. Você vai começando a criar essas habilidades. Né? Mas é porque agora você já tem conhecimento, conhecimento que já conhecem, né, sobre determinados conceitos que poderão colocar em prática. E com isso, realmente, eu transformo a realidade que eu estou inserida. Eu já começo a ter uma postura mais gerencial. Né? Dimensões do processo de aprendizagem gerencial, ela é cognitiva. Eu preciso conhecer. Ué? Espera aí. Está o meu slide. Fechou aqui. Nem ele está aguentando mais, vou falar. Não sei por que deu isso. Acho que vocês estão escutando alguma coisa, não? Estamos escutando a senhora falar. Mas saiu, né, a apresentação? Deixa eu ver aqui. Não, tá dimensões do processo. A minha caiu. Para ainda tá ainda. Voltou agora. Não, é que eu mudei aqui, a minha tinha caído. Então, dimensões do processo de aprendizagem cognitiva, conhecimento, né? Todos os conceitos que eu estou passando para vocês. Analítica, eu começo a analisar e observar onde que esses conceitos que eu estou aprendendo. Vocês estão com um manancial de informações, né? Não é só princípios de administração ou metodologia científica, que são as que eu ministro aula para vocês. Mas vocês estão com muitas informações, né? Então o cognitivo de vocês, né, está cheio, né? Vamos dizer assim, que a cabecinha de vocês estão cheia de conceitos, e aí vocês começam a analisar tudo isso. Mas será que isso tem importância? Meu, não sei porque eu estou aprendendo isso, eu nunca vou utilizar isso, né? Você começa a fazer uma análise. E a questão comportamental começa a interferir na forma como você se relaciona. Por quê? Nas suas ações. Né? E aí já entra também a questão da habilidade de ação. Você já começa, assim, você já está, estou falando sobre a minha disciplina, a teoria das relações humanas, as teorias comportamentais, a ênfase nas pessoas, como a ênfase nas tarefas. Vocês já perceberam como o comportamento influencia dentro de uma organização? Tudo isso já começa a interferir nas suas habilidades e a forma como que você
está se relacionando dentro do seu mercado, dentro do local onde você está inserido. Né? Então, esse processo de aprendizagem fica sendo muito amplo, ele é muito abrangente, porque vocês têm uma bagagem imensa de informações, vocês devem estar com o cabeção desse tamanho, né? Um monte de informações que vocês têm que estar analisando e que muitas vezes, sem você perceber, já está interferindo no comportamento das atitudes de vocês, né? E nas ações. Por quê? Porque esse é o processo de transformação. Quando eu falo que a administração ela é viva e orgânica, é isso que acontece. As empresas, elas se transformam, bem como seus administradores, bem como nós, a partir do momento que todas essas bagagens, todos esses conhecimentos, eu começo a pôr em prática, né? Eu começo a colocar em ação. Aí, eu tenho a cognitiva, tudo isso que eu falei, né? Que é relacionado ao processo de ser informado, de aprender, administração baseado no estoque de conhecimentos já existentes, desde a definição de objetos e a formulação de políticas, até a ideias e tudo mais, analítica, comportamental e habilidades de ação. Isso aqui eu posso estar lendo para vocês, mas será redundante de tudo aquilo que eu já mencionei, tá? Não vou ler novamente, porque senão vocês vão ficar cansados. Bom, mas assim como eu preciso de um método, né, para que eu possa estar aprendendo. E nós precisamos nos organizar. A aprendizagem também precisa se organizar. Aqui eu tenho alguns exemplos, tais como domínio pessoal. Eu preciso, pelo menos, ter um conhecimento prévio daquilo que eu estarei conversando, comunicando, ou estar passando o fluxograma dos processos dentro do departamento que eu estou inserido. Eu preciso conhecer, eu preciso ter o domínio pessoal daquilo, eu preciso ter domínio pessoal do trabalho em que eu realizo. Né? Deixa eu fechar aqui. Eu preciso ter uma visão compartilhada. Eu não vou deixar isso para mim. Há necessidade de eu estar repassando para os demais. Conhecimento se divide para que nós possamos estar multiplicando. Né? Se eu tenho interesse que a minha organização dê certo, eu preciso compartilhar isso. Porque as coisas só acontecem se eu multiplico, né? Se eu divido com os demais. Modelos mentais, isso é legal. Lembra quando eu falei sobre a Revolução Industrial para vocês? Aquilo é um exemplo de modelo mental, onde tem os principais tópicos sobre determinados assuntos que nós temos que estar passando. Eu costumo realizar isso muito. Por quê? Porque são conceitos que eu já sei e que eu faço apenas. A gente chama isso também de mapa conceitual. É uma ferramenta muito utilizada para que possamos estar fazendo com que o trabalho crie um método, um formato, uma padronização que você possa depois estar passando para os demais. Pensem que vocês possuem uma gama imensa de informação, né? Não só com o conteúdo que eu passo, mas os conteúdos que vocês têm dentro da organização de vocês, com os conteúdos de vivências que vocês têm dentro da família e da casa de vocês. Né? Então, vocês possuem várias informações e a necessidade de vocês criar esses mapas conceituais, esses modelos mentais, para que vocês possam organizar a aprendizagem de vocês. Tá? Aprendizagem em equipe, isso é muito importante. Eu sei que muitos de vocês não gostam muito de estar realizando trabalhos em equipe, mas os trabalhos em equipe, em grupo, serve para que vocês possam estar exercitando esse modelo de aprendizagem,
porque não entra só a questão de eles estarem fazendo a atividade, mas serve também de vocês estarem sabendo lidar, socialização, conflito, lidar com o outro, né? Gestão de pessoas, administração de tempo. Então, a aprendizagem em equipe é muito importante, porque aquilo que eu falei para vocês, eu poderia muito bem estar passando, ir lá filmar as aulas e depois passar para vocês, mas o meu objetivo não é esse. Eu quero que vocês tenham a possibilidade de, no momento que eu estou falando com vocês, fazer, professora, não estou entendendo isso direito, de vocês pegarem e falar assim, professora, vamos discutir um pouco mais sobre isso, me fala um pouquinho mais sobre isso, entendeu? Esse é o meu objetivo. Por quê? Porque existe troca, né? A aprendizagem acontece por meio de troca. E com isso amplia o quê? Eu faço com que eu tenha um pensamento mais organizado, por partes, pensamento sistêmico. Tenho falado isso muito para vocês, né? Eu começo a ver as partes desse meu sistema que é importante para o meu todo. Tá? Então, esses são aqui alguns. Eu poderia estar falando mais, porque hoje tem outros tipos de organizações, com mais aqui, esses modelos mentais, eu posso estar criando por meio de quê? De podcasts, né? Eu posso estar criando por meio de blogs, né? Hoje, com a utilização da internet, eu posso estar criando vários outros tipos de modelos mentais, que isso facilita a minha aprendizagem. Tá? E aprendizagem depois que eu posso estar passando para os demais. Bom, aqui eu tenho uma espiral de conhecimento de Nonaka Takeuchi, que ele aqui nos demonstra, é um mapa conceitual, podemos dizer, né? Essa figura é um mapa mental, que os 4 processos de conversão do conhecimento. Eu preciso ter um conhecimento tácito, explícito e conhecimento tácito. Bom, como acontece esse conhecimento tácito, né? Vamos começar aqui a questão da socialização. Lembra que eu falei para vocês que é baseada na experiência, né? Então, é pela socialização. Todo esse meu conhecimento tácito, no primeiro momento, vocês estão vendo eu com o mouse, não, né? Então, aqui... Então, essa questão da socialização, né, é aquilo que eu só consigo só aprender com o outro, né? Então, eu preciso me socializar para que eu possa ter esse conhecimento. Bom, desse conhecimento tácito, eu passo para o explícito, tá? Que eu começo a externalizar esse conhecimento que já está intrínseco, está dentro de mim. Eu externalizo. Como isso? Eu posso estar conversando, eu posso fazer ensinando fazendo, eu posso estar dizendo como que tem que ser os procedimentos, eu posso até formalizar isso, dizendo, fazer um manual, né? De procedimentos. É uma forma de externalizar esse tipo de conhecimento. E com isso o quê? Eu começo a combinação, né? Conhecimento explícito e conhecimento explícito, tá? Eu combino essa externalização como? Eu posso estar, que nem eu estou fazendo agora, eu estou falando, externalizando de forma oral e também escrita, né? A partir do momento que eu disponibilizei esses slides para você. É uma combinação de formas que eu posso estar passando esse conhecimento para vocês. E tem a internalização. Quando essa aprendizagem começam a fazer parte do meu cotidiano, fazer parte do meu dia a dia, porque eu dei importância. A aprendizagem, ela só se internaliza quando tem significado. Tá?
A partir do momento que aquilo que eu acho que eu estou aprendendo eu não vou usar para nada na minha vida, nossa, para que eu estou aprendendo isso? Realmente a aprendizagem não acontece. Então, ela só se internaliza quando eu falo assim, nossa, eu preciso aprender isso, porque isso realmente vai me fazer falta. Ah, eu preciso aprender isso, porque isso realmente é essencial para dentro da minha organização. Eu preciso aprender isso, porque isso aqui é uma oportunidade. Ninguém gosta de fazer cálculos, né? Eu não gosto tanto, mas eu vejo que eu posso estar aprendendo isso, então eu posso estar aprendendo, né? E isso vai fazer com que um diferencial para mim. Eu começo a dar importância, né, para aquilo que eu estou aprendendo e eu começo a internalizar. Se eu, né, começo a fazer parte dentro de mim, se começa a ser intrínseco, aquilo, né, já assimila, já fica dentro, e eu já começo a praticar de uma forma muito mais fácil. Sabe por quê? Porque eu acredito. Eu acredito que aquilo é válido. Assim como eu acredito que o saber, o conhecimento, e eu ter uma reflexão crítica sobre o que está à minha volta, faz com que eu possa fazer um mundo melhor e eu me tornar também uma pessoa melhor. Então, né, como que eu consigo isso? Por meio da educação, né? Por meio da educação que faz com que eu reflita, não que eu seja um conteudista, né? Não aquela educação bancária, né, escrita na Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, onde todos nós estamos aqui jogando conhecimento e eu não vou fazer nada com jogando informação e eu não faço nada com isso. Né? A partir do momento que esse conhecimento se transforma, né, eu coloco em prática, eu começo a vivenciar, realmente eu passo a ter uma educação libertária, eu passo a ser um sujeito reflexivo, um sujeito que possa estar mudando, né? E com isso eu posso mudar o local onde eu estou inserida, a organização em que estou inserida. Né? E então eu acredito nisso. Se eu acredito nisso, eu passo para vocês. Talvez vocês ainda possam acreditar, né? Com o mesmo talvez com a mesma motivação que eu tenho, e no primeiro momento talvez não, mas um dia vocês vão ver que isso foi importante para o crescimento, principalmente de vocês como seres humanos. Tá bom, minha gente? Querem falar alguma coisa? Hein? Por mim está tudo ok. Por mim também, professora. Tudo bem mesmo? Não querem falar É que nada? a aula da senhora é muito complexa, entendeu? A senhora já faz a pergunta, a senhora já responde, a senhora já joga a dúvida, a senhora mesmo tira a dúvida. A senhora é demais. Eu tenho até raiva da senhora, porque a senhora é muito inteligente. Tá bom. Obrigada, fico feliz com isso, mas a verdade o que eu quero, mas é que assim, que possa que assim, talvez a cabeça de vocês no primeiro momento fique que nem um yakisoba. Às vezes eu olho um yakisoba, às vezes eu me sinto assim, minha cabeça tá assim, tudo misturado, sabe? Mas no final não é gostoso, né? A Então, gente não chegou no final ainda, né? Ainda estamos no yakisoba, né? não, mas no final é gostoso, conhecimento é bom. E depois, quando nós chegarmos na fase de estarmos discutindo mesmo, porque aqui é como eu falei, eu estou passando apenas conceitos, não é? Vocês vão colocar em prática tudo isso. Vocês vão ter uma disciplina só de qualidade total. Não tem como vocês ter qualidade total e não falar de novo de Deming. Né? Então, vocês vão ter uma disciplina única exclusivamente disso. Vai ter uma disciplina única exclusivamente de planejamento estratégico. Não tem como vocês não falarem de análise SWOT. Só se mudar a grade de vocês, mas eu acredito que não, porque não se muda a grade no meio de quando você já iniciou. Então, acho que vocês vão terminar com essa grade. O próximo ano pode estar, 2021 pode mudar a grade, mas não no primeiro momento, tá? Então é assim, vocês... E outra coisa, isso é fato, qualquer outro curso de ADM que vocês forem fazer, vocês vão ter teoria geral da administração, porque a base, né, é para que vocês possam saber o que eu estou fazendo, né? É a base do conhecimento. Então,
Que vocês forem fazer, tanto se for presencial como se for à distância, vocês vão ter isso. Né? Por mais chato que no primeiro momento possa parecer, mas é extremamente essencial pro restante do curso, tá bom? Gente, eu não tenho mais conteúdo, que foi o que eu preparei, mas a gente está falando desde as 19 até as 21h43, eu acho, sem intervalo, né? Então, eu acho que deu. Vocês querem... Eu também concordo. Eu acho que não vou abrir uma outra aula, não. Não, professora, tá bom, porque assim, a senhora começa a falar, a gente vai ficando em yakisoba e a gente não entende nada. É isso aí. Então é o seguinte, minha gente, eu vou estar até as 22h30 disponível aqui pelo WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem conversar comigo, podem conversar. Estarei à disposição, tá bom, gente? Tá bom, professor. Tá bom? Então, que o Tá coração, obviamente, de vocês sempre esteja em sintonia com o Pai, tá? Muito obrigada mais uma vez e até quinta-feira. Tchau, professora. Tchau. Tchau.